Prepare-se para uma jornada que pode abalar as fundações da sua compreensão sobre o que é real. Esqueça tudo que você aprendeu na escola sobre um universo sólido e previsível. O que vamos explorar hoje não é ficção científica, mas sim a fronteira da física, onde o real se mistura com o inimaginável. Bem-vindos ao mundo da mecânica quântica. Por milênios, a humanidade acreditou em uma realidade objetiva, externa a nós, governada por leis fixas e imutáveis, como as descritas por Isaac Newton. Nesse paradigma clássico, uma maçã sempre cairá de uma árvore da mesma forma, e a posição de um objeto pode ser precisamente determinada em qualquer momento. Tudo era mecânico, determinista. Mas no início do século XX, uma nova ciência emergiu para estudar o mundo no nível mais fundamental, o dos átomos e das partículas subatômicas. E o que os cientistas encontraram nesse micromundo desafiou toda a intuição e a lógica que conhecíamos. A realidade, em seu nível mais íntimo, se recusava a ser como a imaginávamos. Partículas começaram a se comportar como ondas. Objetos podiam estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E o ato de observar parecia, de alguma forma, mudar o que estava sendo observado. Esse é o segredo quântico, que por mais de um século tem intrigado os maiores cérebros da ciência e continua a desafiar nossa percepção mais arraigada do universo. Ele nos força a questionar se a realidade é tão estranha em seu nível mais básico, o que isso significa para a nossa própria existência e para o mundo que percebemos. Permitam-me guiá-los por este labirinto de conceitos surpreendentes, que, embora complexos, carregam uma beleza e um potencial transformador imensos. Imagine por um momento que você joga uma bola. No mundo clássico, você sabe exatamente onde ela está em cada instante e para onde ela irá. Se você souber a força do arremesso e a direção, pode prever seu caminho com precisão. É simples, direto, intuitivo. Agora, encolha-se até o tamanho de um elétron. De repente, as regras mudam drasticamente. Você não pode mais jogar o elétron e saber exatamente onde ele está. Na verdade, antes de você olhar para ele, ele parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ou talvez nem mesmo ter uma posição definida. Este é o princípio da superposição, um conceito fundamental da mecânica quântica, que nos diz que uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente. Pense em uma moeda girando no ar. Enquanto ela gira, ela não é cara nem coroa. Ela é, de certa forma, as duas coisas ao mesmo tempo. Somente quando ela cai e você a observa é que ela decide ser cara ou coroa. Da mesma forma, uma partícula quântica está em superposição até ser medida. O famoso experimento mental do gato de Schrödinger, proposto pelo físico Erwin Schrödinger em 1935, ilustra essa ideia de forma chocante. Nele, um gato é colocado em uma caixa com um frasco de veneno que será liberado se um evento quântico aleatório, o decaimento de um átomo radioativo, ocorrer. De acordo com as leis quânticas, antes que a caixa seja aberta e o sistema observado, o átomo está em uma superposição de decaído e não decaído. Consequentemente, o gato estaria em uma superposição de vivo e morto ao mesmo tempo, um estado que desafia completamente o nosso senso comum. Somente ao abrir a caixa e observar o gato, o estado da superposição colapsa e o gato é encontrado ou vivo ou morto. Outro fenômeno igualmente bizarro é o entrelaçamento quântico, ou como Albert Einstein sarcasticamente chamou, ação fantasmagórica à distância. Imagine que duas partículas se tornam entrelaçadas. Elas estão conectadas de uma forma que, não importa a distância entre elas, o estado de uma instantaneamente afeta o estado da outra. Se você medir a rotação de uma partícula e ela for para cima, você saberá instantaneamente que a rotação da sua parceira entrelaçada será para baixo, sem qualquer demora. Isso é incrivelmente contraintuitivo, pois parece violar o limite de velocidade cósmica, a velocidade da luz, já que a informação pareceria viajar instantaneamente. No entanto, o entrelaçamento não permite a transmissão de informações clássicas mais rápido que a luz, mas suas implicações para a natureza da realidade são profundas. Esses fenômenos, a superposição e o entrelaçamento, não são meras especulações teóricas. Eles foram e continuam a ser demonstrados em laboratórios ao redor do mundo.
Um dos experimentos mais icônicos que evidencia essas estranhezas é o experimento da dupla fenda. Nele, elétrons ou até mesmo moléculas são disparados em uma tela com duas fendas. Se eles se comportassem apenas como partículas, esperaríamos dois feixes de impacto na tela atrás das fendas. Mas o que acontece é um padrão de interferência, como se os elétrons fossem ondas passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferindo consigo mesmos. O mais surpreendente é que, se você tentar observar por qual fenda o elétron passa, o padrão de interferência desaparece e os elétrons voltam a se comportar como partículas. Isso nos leva ao controverso efeito observador. O ato de medir ou observar um sistema quântico parece influenciá-lo diretamente, fazendo com que sua superposição colapse em um único estado definido. Niels Bohr e Werner Heisenberg, os arquitetos da interpretação de Copenhague da mecânica quântica, argumentavam que a realidade dos sistemas quânticos não é definida antes da medição. Para eles, a mecânica quântica não descreve uma realidade objetiva independente do observador, mas sim o que podemos saber sobre essa realidade quando a medimos. Essa perspectiva levanta questões existenciais. Se a nossa observação afeta a realidade, até que ponto a consciência desempenha um papel na manifestação do mundo? Muitos físicos, como Eugene Wigner, contemplaram a ideia de que a própria consciência pode ser o que causa o colapso da função de onda. Embora essa seja uma interpretação mais filosófica e menos consensual dentro da física, a estranheza do efeito observador é inegável e replicável. A prova mais robusta do entrelaçamento quântico e da não localidade vem dos experimentos que testam o teorema de Bell, proposto por John Stuart Bell. Este teorema estabelece limites sobre o quão real e local o universo pode ser, mostrando que a mecânica quântica prevê correlações mais fortes do que qualquer teoria baseada em variáveis ocultas locais. Em outras palavras, se o universo fosse apenas feito de objetos com propriedades pré-definidas e a informação não pudesse viajar mais rápido que a luz, as correlações seriam limitadas. Experimentos, notavelmente os de Alain Aspect na década de 1980 e mais recentemente com maior precisão por Anton Zeilinger, vencedor do Nobel de Física em 2022 por seu trabalho em entrelaçamento, confirmaram repetidamente as previsões da mecânica quântica. Esses experimentos mostraram que as correlações entre partículas entrelaçadas são tão fortes que não podem ser explicadas por nenhuma comunicação em velocidade da luz ou por variáveis pré-determinadas. Em outras palavras, se o universo fosse apenas feito de objetos com propriedades pré-definidas e a informação não pudesse viajar mais rápido que a luz, as correlações seriam limitadas. Experimentos, notavelmente os de Alain Aspect na década de 1980, e mais recentemente com maior precisão por Anton Zeilinger, vencedor do Nobel de Física em 2022 por seu trabalho em entrelaçamento, confirmaram repetidamente as previsões da mecânica quântica. Esses experimentos mostraram que as correlações entre partículas entrelaçadas são tão fortes que não podem ser explicadas por nenhuma comunicação em velocidade da luz ou por variáveis pré-determinadas. É uma prova real de que um universo em seu nível fundamental é não local, ou seja, as coisas podem estar instantaneamente conectadas sem intermediários, desafiando nossa noção de espaço e tempo. Isso tem implicações profundas, sugerindo uma teia de interconexão subjacente à realidade que percebemos como separada. Outro avanço que reforça a natureza não clássica da realidade são os experimentos de Quantum Eraser, apagador quântico. Esses experimentos são variações do experimento da dupla fenda e mostram que a informação sobre o caminho de uma partícula, por qual fenda ela passou, pode ser apagada retroativamente. Quando essa informação é apagada, mesmo depois que a partícula já passou pelas fendas, o padrão de interferência reaparece. Isso parece sugerir que o passado da partícula pode ser afetado pelo que acontece no futuro da medição da informação, desafiando nossa compreensão linear do tempo. Artigos científicos publicados em periódicos como Physical Review Letters e Nature Physics documentam esses experimentos e suas implicações. Por exemplo, o trabalho de M. O. Scully e K. Drew em Quantum Eraser, 1982, foi um marco, e estudos mais recentes continuam a explorar as nuances desses fenômenos.
Essas não são apenas curiosidades de laboratório. Elas têm implicações para o desenvolvimento de tecnologias como a computação quântica e a criptografia quântica. A computação quântica, por exemplo, explora a superposição e o entrelaçamento para realizar cálculos complexos de maneiras impossíveis para computadores clássicos. Isso demonstra que a mecânica quântica não é apenas uma teoria abstrata. Ela descreve uma realidade que pode ser manipulada para fins práticos. Mas o que tudo isso significa para nós no nosso dia a dia, neste mundo aparentemente sólido e previsível? Significa que a nossa percepção da realidade é, na melhor das hipóteses, uma simplificação útil para o nosso nível de existência. O mundo que vemos é uma emergência de um nível mais profundo e fundamental que opera sob regras completamente diferentes. O físico David Bohm, por exemplo, propôs a teoria do universo implícito e explícito. Para Bohm, o universo que percebemos, o explícito, é apenas uma projeção de uma realidade mais profunda e ordenada, o implícito, onde tudo está interconectado. Essa visão ressoa com muitas tradições espirituais e filosóficas que falam de uma unidade subjacente a toda a existência. Não que a mecânica quântica prove a espiritualidade, mas ela abre a porta para novas formas de pensar sobre a interconexão e a natureza da consciência. A ideia de que a consciência desempenha um papel, seja como observadora ou como algo mais fundamental, continua a ser um tópico de debate intenso. Alguns cientistas permanecem firmemente no campo de que a consciência é um produto do cérebro, enquanto outros exploram se ela é uma propriedade mais fundamental do universo. O que é inegável é que a mecânica quântica desafia a nossa intuição mais básica sobre o que é real. Ela nos diz que a realidade não é um filme pré-existente, mas talvez algo que está sendo continuamente criado ou definido. Cada vez que um cientista realiza um experimento quântico, ele está, de certa forma, forçando o universo a revelar uma de suas muitas possibilidades. E se essa influência se estende além do laboratório? Se nossos pensamentos, intenções e observações diárias também exercem um efeito sutil, mas real, na realidade que experimentamos? É um pensamento vertiginoso que nos tira do papel de meros espectadores para nos colocar no papel de co-criadores, mesmo que inconscientemente. Claro, não se trata de mágica ou de simplesmente pensar em algo e fazer com que apareça na sua frente. A escala quântica é incrivelmente pequena, mas a ressonância filosófica e existencial é profunda. Se a realidade é fundamentalmente probabilística e influenciada pela observação, o que isso diz sobre a nossa própria agência? Essa perspectiva nos convida a uma mente aberta, a questionar as certezas e a abraçar a incerteza como parte inerente do tecido do universo. O título, O Segredo Quântico que Desafia Tudo que Você Acredita Ser Real, não é um exagero. É a própria essência das descobertas da mecânica quântica. Ela nos mostra um universo que não é apenas mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que podemos imaginar. Ela destrói a noção de um mundo totalmente objetivo e independente, substituindo-o por um reino de possibilidades e interconexão. Então, da próxima vez que você olhar para o mundo ao seu redor, lembre-se, a solidez, a separação e a previsibilidade que você percebe são apenas a superfície. Abaixo dessa superfície há um campo vibrante de potencial, onde a sua própria consciência pode desempenhar um papel na tecelagem da tapeçaria da realidade. Esse é o segredo quântico, a verdade que desafia e expande tudo o que você pensou ser real. E essa é uma das maiores e mais emocionantes descobertas da história da ciência. Gostou dessa viagem pelo universo quântico? Se a mente se expandiu e a curiosidade despertou, curta este conteúdo e compartilhe com aqueles que também estão prontos para desafiar suas noções de realidade.